Estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Separados estais de Cristo, vós os que justificais pela lei, da graça tendes caído. Gálatas capítulo 5, versículo 1 e o versículo 4. A palavra liberdade tem sido usada em diferentes contextos ao longo da história. Para muitos, liberdade é fazer o que se quer. Para outros, é livrar-se de regras externas. Para alguns, é apenas um conceito político ou social. Porém, a liberdade em Cristo, pela graça, é muito mais profunda. Não se trata de ausência de regras, mas de viver sem a escravidão pelo pecado, da lei e do sistema religioso. Quando Paulo escreveu, foi para a liberdade que Cristo nos libertou, permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a um jugo de escravidão. Gálatas capítulo 5, versículo 1. O apóstolo Paulo, ele não falava de uma liberdade superficial, mas de uma nova condição de vida, resultado da obra consumada de Cristo. Antes da cruz, o homem vivia debaixo da lei de Moisés. Essa lei não podia salvar, mas apenas condenar. Paulo chamou-a de ministério da morte e de condenação. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 7. E, se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória de seu rosto, a qual era transitória. Como está escrito também, aqui no versículo 8, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da morte, ou seja, se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais se excederá em glória o ministério da justiça. Porque o ministério do Espírito tem liberdade. Que é 2 Coríntios capítulo 3, versículo 7. Ok, vamos em frente. O exemplo bíblico, ou seja, o povo precisava oferecer sacrifícios continuamente, porque o pecado nunca era resolvido. A consciência permanecia pesada, pois a lei jamais, pelos mesmos sacrifícios, como diz Hebreus capítulo 10, versículo 1, ou seja, não podia aperfeiçoar os que chegavam a Deus. Outro exemplo atual, muitas pessoas hoje vivem com medo de quebrar regras religiosas. Sentem culpa se não frequentam um templo. Sentem culpa se não cumprem um ritual ou de não
quem sabe não dá os dízimos. Sentem culpa se não estão cumprindo as exigências dos líderes religiosos. Isso mostra que ainda estão debaixo da lógica da lei de Moisés, mesmo que digam viver no tempo da graça. A liberdade da graça é saber que Cristo aboliu a lei na cruz, de acordo com Colossenses, capítulo 2, versículo 14. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando na cruz. No sistema religioso, muitos vivem com medo de não participar de uma santa ceia, de serem dignos. Ficam buscando a aprovação de outras pessoas para que digam, para que confirmem que aquele irmão, aquela irmã é um cristão. Eles buscam suas aprovações. Mas Paulo ensinou que Cristo é a nossa Páscoa. Se é que se tratando de você estar buscando ser justificado diante de Deus, ou buscando ser justificado diante dos homens como cristão, saiba que aquele pedaço de pão não é o corpo de Cristo. Saiba que aquele suco de uva não é o sangue de Jesus Cristo. Mas sim que Cristo é a nossa Páscoa, que já foi sacrificado. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, já foi sacrificado por nós. Porque na lei de Moisés, que traz um conceito religioso, a comunhão não depende. A pessoa acredita que se não comer do pão ou beber do vinho, que é o suco de uva, ele está fora da comunhão com Deus. Só que na graça é diferente. Na graça, a comunhão não depende do pão ou do vinho, mas do fato de já estarmos unidos a Cristo no mesmo Espírito. A ceia, as Páscoas, no caso, era transitória. Hoje, a realidade que somos é o corpo vivo de Cristo, e da qual Ele habita no seu corpo. Porque Ele é a nossa Páscoa. Muitos carregam também uma culpa de não frequentar um templo. Muitas vezes você pode chegar numa cidade, que sabe você ainda é uma pessoa, não sei, mas quem sabe que está me ouvindo. Mas para nossa edificação espiritual, nós vamos meditar isso. Muitas vezes a pessoa chega numa cidade desconhecida, ele passa um dia, 2 ali sem frequentar uma denominação religiosa e começa aquela preocupação de que está em falta com Deus, porque não foi adorar a Deus, não foi buscar Deus nos templos. Isso é falta do entendimento de que Ele mesmo é o templo de Deus. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Mas, para essa surpresa, a pessoa, ele fica até se culpando. Como, na verdade, pode estar acontecendo aquilo com ele de não estar. De estar sem frequentar um templo, nem buscar Deus naquele lugar. Ou quem sabe no monte também.
como se Deus estivesse limitado a um lugar de adoração. Não. A palavra fala em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 16, o seguinte: e que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo de Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei, e entre eles andarei, e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. O templo de Jerusalém foi destruído em 70 DC, marcando o fim da adoração em lugares físicos. Na religião, acredita-se que a comunhão com Deus depende da ida ao prédio religioso. Essa é que é a questão. Enquanto que na graça de Deus, nós acreditamos através da palavra que o próprio Deus, ele habita em nós como seu templo. E sua presença está em nós, onde quer que nós estejamos. Deus habita em nós, e não em templos feitos por mão de homens. Como diz o apóstolo em Atos, capítulo 17, versículo 24. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mão de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração, e todas as coisas. Orar no monte? Orar no monte? Jesus mesmo ensinou a samaritana: é nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai, mas em espírito e em verdade. É o que diz João, capítulo 4, versículo 21 em diante. Diz o seguinte: disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem, em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura tais que assim o adorem. Portanto, a sua preocupação não é em buscar Deus em algum monte, buscar Deus em algum templo, buscar Deus em algum outro lugar, como se ele estivesse limitado em algum local. A sua questão é ter prazer em ter liberdade através do conhecimento da graça de Deus. Porque isso já não te alcança mais, esses apegos, esses rituais, essas dependências, essa preocupação, essa culpa, como se você fosse, ainda estivesse vivendo nos ritmos ainda da servidão. Pois nós todos adoramos a Deus em espírito e em verdade. Muitos também estão buscando ser batizados nas águas, assim como João Batista batizou no Rio Jordão. O batismo de João foi válido antes da cruz, como sinal de arrependimento. Marcos, capítulo 1, versículo 4. Apareceu João Batista batizando no deserto. Apareceu João batizando no deserto e pregando o batismo do arrependimento para a remissão dos pecados. Naquele tempo, ainda estava no tempo de uma transição ali do antigo pacto para o novo pacto.
E João mesmo ele reconhecia, não o apóstolo João, mas, não, como ele diz, não o profeta João Batista, não estou tratando dele, mas o apóstolo João, ele definiu que eles reconheciam o pecado como uma transgressão da lei. Por isso, João Batista veio pregando o batismo do arrependimento para perdão dos pecados. Portanto, na lei, na religiosa, sem o batismo em água, a pessoa que seria vista como um incompleto ou até, quer dizer, não salva. Isso no sistema religioso. Na graça, todo filho de Deus já nasceu reconciliado em Cristo, sem precisar de rituais. E consciente de que o batismo foi na cruz. E agora você fazendo um só com o Espírito de Deus, através deste batismo. Como diz em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, que judeus, que gregos, que servos, que livres, e a todos devem beber de um Espírito. Amém? No sistema religioso, muitos vivem com medo de serem amaldiçoados se não pagarem e não entregarem seus dízimos. Mas Paulo ensinou que cada um contribua segundo o propósito do coração. Não com tristeza ou por necessidade. Porque Deus ama o que dá com alegria. Enquanto na lei, o dízimo é visto como uma condição para ser abençoado, como uma condição para ser abençoado. Na graça, nós já fomos abençoados com toda sorte de bênção. É o que diz Hebreus, capítulo... Gálatas, né? Efésios, capítulo 1, versículo 3. Que nos diz: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Amém? Amém, né? Portanto, tem outra situação que muitos pensam que fora de uma igreja denominacional não há salvação. Tem muitos que pensam assim. Porém, Paulo deixa claro que a igreja é o corpo de Cristo. Em Efésios, capítulo 1, versículo 22, nos diz o seguinte: E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Portanto, a igreja é o corpo de Cristo. Não há uma necessidade da correria, como se tratando que tem que buscar um lugar para adorar a Deus, como se Deus estivesse longe de você. Não. Então, uma conclusão, ou seja, a liberdade da graça é o fim do peso religioso na sua vida, na minha vida e a vida dos nossos irmãos em graça. Nenhum filho de Deus precisa carregar medo ou culpa, não participar de rituais que já foram abolidos por Cristo. Não há condenação por não tomar o suco de uva e o pão ali no dia da ceia, que chama ceia. Não. Não há condenação por parte disso. Não há condenação por não frequentar templo religioso. Não há condenação por não subir ao monte. Não há condenação por não se batizar em água. Não há condenação por não guardar dias de sábado, festas, seja o que for. Não há condenação por não pagar dízimo. Não. Não há condenação por não ter vínculo com denominacionalismo nenhum.
Ou seja, com a igreja denominacional não há condenação. Deus não te reprova por isso. Mas sim, você é buscada por Deus quando você está buscando adorar a Deus em espírito e em verdade. Exatamente. É o que diz João, capítulo 4, versículo 23. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores o adoram no Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura tais que assim o adorem. Amém? Portanto, meus prezados irmãos, essa foi uma mensagem importante para a nossa edificação espiritual. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Solicito a você que se inscreva. Se você já é inscrito, deixe o seu like. Se você tiver alguma dúvida, deixe nos comentários. Ou por outro lado também, posso fazer os comentários do estudo, não tem problema. Eu respondo. Dentro da minha disponibilidade de tempo, estou respondendo. E um grande abraço a todos. E até o próximo vídeo, se Deus nos permitir.